Você está tentando inserir mais proteína na sua rotina, mas está difícil variar o cardápio de forma prática? Eu vou te dar uma ideia para consumir 3 tipos de proteína, utilizando a mesma base de carne moída, mas para 3 preparos diferentes. E o melhor, você pode congelar essa carne e utilizar na hora que você quiser, do freezer direto para a sua airfryer. Então, com um único ingrediente, que é a carne moída, nós vamos fazer 3 preparos diferentes: hambúrguer, almôndega e torta de carne. Você vai deixar lá no seu freezer e na hora que você quiser, chegar do trabalho cansada, é só tirar do freezer e colocar direto na airfryer ou no forno, se você não tiver. Então aqui eu tenho meio quilo de carne moída, mas se você quiser fazer para congelar, já faça uma quantidade maior, né? Porque você já vai ter o trabalho de fazer meio quilo, faz logo 1 quilo para render mais, você ter seu freezer bem abastecido. Então aqui eu tenho meio quilo de carne moída. Eu gosto de utilizar uma carne não muito magra, como o patinho, por exemplo, para que a nossa carne fique um pouco mais suculenta e isso ajuda inclusive na sua digestão, para não ficar uma carne muito seca. A maior parte é de patinho, porque também muita gordura em excesso pode pesar no seu intestino. Aqui tem coxão mole e músculo, então é uma misturinha, mas a gente tem aqui, eu já compro assim no açougue, essa mistura, mas você pode misturar também, pedir pro seu açougueiro misturar. É uma carne que não é tão seca, tão magra, ela tem um pouquinho de gordura. Então aqui tem patinho, coxão mole e músculo. Vai ficar uma carne suculenta, mas também não muito gordurosa. Para trazer também um pouco de umidade a mais para nossa carne, além de nutrientes também, eu vou utilizar a abobrinha ralada. Pode ser cenoura também, isso vai deixar o seu hambúrguer mais úmido, mas é opcional, tá? Então aqui eu tenho a minha carne. Aqui, o segredo para você colocar tanto a abobrinha ou cenoura, se você utilizar, é a gente espremer essa abobrinha para ela sair um pouco da água, porque ela dá muita água e eu também não quero meu hambúrguer tão úmido assim. Então, eu quero a umidade só da abobrinha, não da água. Então, vou espremer. Olha o tanto de água que sai. Aqui eu tô usando esse paninho, que é um voal, você compra, acha fácil na internet, voal próprio para alimentos. É ótimo para fazer leite vegetal também, para coar o que você quiser. Mas você pode usar um paninho de prato, espremer com a mão, uma peneira, da forma que você preferir. O importante é tirar todo esse excesso de água da abobrinha. Aqui eu vou colocar essa abobrinha aqui na minha carne. Olha como ela fica sequinha, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui eu vou colocar um pouquinho de azeite, uma colher de sopa. Eu vou temperar com os temperos que a gente prefere, mas aí na sua casa você pode utilizar o que você gostar mais também. Eu vou colocar páprica doce, páprica defumada, que eu amo, além de ser anti-inflamatório, faz super bem. Recomendo que você use aí na sua casa também, mas é opcional. Vai ajudar na questão também da digestão, do estufamento. E escolha sempre, gente, temperos de qualidade, tá? Essa aqui é uma páprica super de qualidade, porque tem alguns no mercado que eles colocam muito amido, é misturada, sabe? Procure sempre uma páprica que seja 100% páprica. Aqui eu vou colocar um pouquinho de cominho também, sal, colherzinha de chá. Então aqui agora é só misturar. E essa vai ser a base da nossa carne, né? Do nosso hambúrguer, da almôndega, da nossa torta de carne, que é só misturar para incorporar tudo. Essa abobrinha, depois ela some. É ótimo para inserir vegetais para as crianças que não comem, além de trazer maciez para cá. Olha a nossa massa, que linda. Agora nós vamos dividir ela em 3 partes, por quê? Uma parte vai ser hambúrguer, outra parte almôndega e outra parte a tortinha de carne. Primeiro eu vou montar nossa tortinha de carne. Eu vou montar aqui, ó, nesse refratário, porque ele pode ir ao freezer e depois ele vai direto pro forno. Unto com um pouquinho de azeite. Pega um papelzinho, você pode usar o pincel, o papel, o que você preferir. E aí, naquela terceira parte da carne, eu pego um pedaço, divido em 2 novamente, porque eu vou, uma parte, moldar a carne aqui, na base da vasilha, da travessa, né? Você vai espalhando a carne assim no fundo da travessa.
E aí você pode fazer uma travessa maior, né? Depende do formato aí, de quantas pessoas tem na sua casa. Se você quer congelar ou não, você pode fazer na porção que você preferir. Deixa mais ou menos assim 1 centímetro. Então aqui eu vou rechear essa torta com queijo. Estou usando uma mussarela de búfala, que ela é menos irritativa para quem tem intolerância do que o queijo de vaca, né? Mas você pode usar um queijo sem lactose. Se você for realmente alérgico à proteína do leite, você pode rechear com um requeijão de inhame, mandioca, de aipim. Se vocês quiserem que eu faça essa receita, inclusive, pode me mandar aqui que eu faço para vocês um requeijão vegano para rechear, vai ficar maravilhoso. Mas aqui eu vou usar esse queijo. E como eu vou congelar só com queijo. Se você for fazer pro dia, você pode rechear com tomate, cebola, outros legumes. Mas, se você for congelar assim, na hora que assar, você pode colocar por cima uma cebola, mais queijo. Vai ficar muito interessante também. Então aqui eu caprichei no queijo. E agora eu vou fazer outra camadinha de carne. Vou pegar aqui, ó, já vou achatando aqui para facilitar. Se tiver difícil de espalhar, pega uma colher, molha com um pouquinho de água, vai facilitar espalhar. Você dá o acabamento aqui no cantinho, ó, com a colher também, para ele ficar bem certinho. Então tá pronto, olha que facilidade, olha que lindo que fica, super prático. Você pode ou levar para congelar ou levar para assar agora, do jeito que tá aqui. Só dar uma regadinha com azeite, pra ela ficar mais macia ainda, douradinha na hora de assar. E aqui eu vou congelar a minha, só tampar. Não se esqueça de sempre identificar o que você vai levar para o seu congelador, porque depois você acaba esquecendo, depois que congela ele muda um pouco a característica, você pode se confundir. Então sempre coloque o que é a data. Normalmente no freezer você tem uma validade aí de até 3 meses, então é sempre bom colocar a data. Pode colocar aqui na tampa, ou até aqui, ó, é mais fácil, porque quando ele estiver lá no congelador, você já consegue olhar por aqui. Pode colocar a etiqueta, eu vou colocar essa caneta, que também é fácil de tirar depois. Hoje é 26 de março. Tá aqui, ó. Identificado, coloca no freezer. Então aqui eu tenho aquela terceira parte, que eu dividi em 3, né? E vou fazer os hambúrgueres. Aqui eu tô fazendo uma pequena quantidade porque eu tô só gravando o vídeo para vocês, mas lembrem-se de aproveitar e fazer uma quantidade maior para você congelar aí na sua casa. Para moldar o hambúrguer, eu tô usando uma forminha de empada, acho que é de empada ou pão de mel, uma forminha dessas de salgado. Mas você pode usar também uma tampa qualquer, uma tampa de um potinho qualquer que você tiver aí na sua casa, ou de colocar o plástico filme, como eu fiz aqui. Então você vai pegar uma porção e vai simplesmente moldar aqui. Tira o excesso. Você pode fazer assim, na forminha, e aí você vai conseguir o hambúrguer do mesmo tamanho, né, bem padronizadinho. Ou você pode fazer uma bolinha com a mão mesmo e achatar e moldar o hambúrguer. Mas eu prefiro fazer assim porque fica bem padronizadinho. Ele sai, ó, super fácil. Aqui só ficou marcadinho o plástico, é só ajeitar. Aqui você tem um hambúrguinho lindo, super no formatinho certinho. Lá em casa as crianças amam fazer, porque é muito fácil, né? Elas se divertem na cozinha. Agora, lembrando que quando o hambúrguer aquece, quando você vai preparar, ele vai diminuir bastante de tamanho. Então, se você quiser colocar num pão maior, por exemplo, você tem que utilizar uma forminha maior. Você pode comer com salada. Almôndega, utilizando a mesma base do hambúrguer e da nossa torta de carne. Aqui, ó, também vou usar um molde
que é uma conchinha pequenininha. Você pode fazer do jeito que você preferir aí na sua casa, pode enrolar a bolinha na mão, pode pesar a massa para ficar todas do mesmo tamanho, pode fazer no olho. Aqui eu tô utilizando essa conchinha porque eu acho que ela dá um formatinho legal e fica prático de fazer também, ó. É só colocar aqui a almôndega aqui dentro, a carne aqui dentro e depois tirar. Ela sai, a carne tá bem úmida, tem o óleo, tem a gordura da carne, então ela não gruda. Você pode fazer mini almôndegas também para fazer no molho de tomate, fica uma delícia, como se fosse uma bolonhesa. Essa abobrinha, na hora que cozinha, ela praticamente some. A função dela aqui realmente é dar umidade na massa e trazer um pouco de nutriente também. Não vai estufar sua barriga. Tem gente que coloca farinha. Então, como que a gente armazena essa almôndega, esse hambúrguer de forma prática no seu congelador? Tem gente que gosta de fazer o pré-congelamento. Eu vejo muitas pessoas fazendo assim. Você coloca numa travessa, coloca as almôndegas aqui, leva para o congelador. Quando ela estiver já quase congelada, você tira e coloca na vasilha onde você vai armazenar no seu congelador. Para não grudar, para facilitar na hora de você tirar a porção que você quer. Senão, se você não fizer isso, elas vão grudar uma na outra e depois vai ficar super difícil. Só que dessa forma que eu vou mostrar para vocês, você não precisa fazer o pré-congelamento. É muito mais prático. Então, a gente faz assim, pega um saquinho de freezer, desses saquinhos comuns mesmo. Você vai abrir esse saquinho para ele ficar só uma camada. Eu coloco as almôndegas na ponta, na borda desse saquinho, com espaço entre elas. E depois a gente vai dobrando e enrolando. Tá vendo que tem um espaço aqui entre uma e outra? Então você vai enrolar até chegar na metade do saquinho. Aí depois eu venho com a outra pontinha e enrolo de novo. E aqui elas vão se encontrar. Então chegou aqui, ó, quando elas encontram, é só você encostar uma na outra e faz uma sanfoninha assim, ó. E com isso, o próprio plástico já tá protegendo uma almôndega da outra para ela não grudar. Olha que prático. E aqui, ó, agora, ou você coloca dentro de um saquinho, ou você coloca dentro de uma vasilha com tampa, da forma que você preferir organizar no seu freezer. E olha que interessante você fazer assim, ó, com porções. Aqui tem 6. E aí vai depender do tamanho da sua família. Então aqui, se a sua família for de 6 pessoas, se você quer descongelar 6 ou 4 ou mais, você vai colocar o tanto de almôndega que você precisar. Mas, por exemplo, você congelou 5 em 6 e você vai querer só 4 ou só 2, você estica o saquinho, corta aqui e pega a porção que você quer. Então, facilita demais. Aqui eu tô colocando no saquinho, mas você pode colocar uma vasilhinha se você preferir. E olha que prático essa forma de colocar no saquinho. Aqui eu fiz aquela porçãozinha de 6, mas ainda tem espaço no meu saquinho para eu colocar mais 2 porções de 6 ou de 4. E assim o meu saquinho ele fica em formato retangular e facilita bastante eu colocar dentro do congelador também. Como a minha porção tá menor, eu vou. Ó, então eu tenho aqui os hambúrgueres, as almôndegas. Vou levar assim pro meu congelador. Já acabei de tirar a almôndega que tá congelada do freezer. E aqui eu vou fazer toda a minha porção. Pode fazer no forno, se você não tiver fryer. Ó, eu gosto sempre de regar com um pouquinho de azeite, porque isso vai ajudar a dourar mais, ela ficar bem douradinha e ela ficar suculenta também. Eu entro com a almôndega direto do freezer para air fryer a 180 graus. Vou deixar aqui alguns minutinhos. E só depois que eu vou aumentar a temperatura da air fryer para 200 graus para ela poder dourar. Isso é um segredo bem legal para a gente não ressecar a nossa almôndega ou o nosso hambúrguer. Deixa primeiro numa temperatura um pouquinho mais baixa para ela ir cozinhando.
sem ressecar, e depois no final a gente aumenta a temperatura para ela dar aquela dourada e ficar bem bonita. Vamos olhar? Olha que linda! Olha como ela ficou douradinha. Ó, essa técnica de você começar com a temperatura mais baixa, 180, e depois aumentar, deixa ela realmente douradinha e muito suculenta. Olha que fofurinha. Olha o ponto. Ela tá suculenta, vermelhinha por dentro. Então vocês viram como que é super prático, sai do freezer, vai pra air fryer, ela fica muito suculenta, douradinha, bonitinha. Esse mito de que a air fryer deixa ressecar é uma questão de saber preparar. Lembrando que da mesma forma que o forno a gente precisa pré-aquecer, a air fryer é a mesma coisa. O alimento tem que entrar na mesma temperatura que eu quero que ele asse. Então não adianta eu pré-aquecer por 1 ou 2 minutinhos e colocar já o alimento lá dentro, não. Ele tem que chegar na temperatura para depois você colocar. Então vocês sabem, né? Não basta ser prático, a forma de preparo muda tudo, inclusive para a sua digestão. Como que esse alimento vai chegar no seu intestino faz toda a diferença. Se você quer mais receitas práticas, deliciosas, saudáveis e que cuidam do seu intestino, já me segue aqui no canal.